Olá, seja bem-vindo a mais um programa Espaço Família. Eu adoro fazer esse programa, é como se eu estivesse na sala da minha casa recebendo amigos, pessoas queridas que fazem parte da nossa vida. Então eu convido você para entrar na minha casa e participar desse bate-papo. Hoje o programa está para lá de especial. Nós vamos falar de educação, nós vamos falar de moda. Que gostoso poder compartilhar isso com você. E hoje na sala da minha casa eu recebo a Amanda Zarzur. Ela é uma amiga querida, nós caminhamos juntas, as nossas filhas brincam e se divertem juntas. E é uma honra receber você aqui, viu, Amanda? Obrigada. Sinta-se... Sinta-se à vontade. Amanda Zarzur, ela é dona, né, da Escola Dinâmica, uma escola que eu, desde a minha infância, estive por lá desde os 2 anos. A minha mãe me colocou lá com 2 anos. Eu tive que fazer 2 anos de maternal. E aí, como a minha avó já tinha falecido, e a tia Marli falou, Lúcia, por que você não deixa ela aqui? E assim eu fiquei até a 8ª série. E hoje a minha filha e o meu filho estão lá. E para nós é uma alegria, viu? Obrigada. Alegria nossa em ter tido você como aluna e agora a Lara e o Davi com a gente. Ai, que gostoso. E para a gente aqui no programa realmente é muito legal, muito importante ter alguém que a gente considera bastante, que a gente considera muito, né, a respeito do tema que a gente vai estar falando. Sim. Né, justamente sobre educação. Então, realmente, para a gente é uma honra estar te recebendo aqui. Muito obrigada. E eu fui mal educada, porque eu apresentei a Amanda e não falei que você está comigo aqui, né? Puxa vida, mas... Não, mas é bom salientar, né? Então faça. Obrigada por você estar aqui comigo, porque assim, é toda uma movimentação para a gente chegar grande, aqui, né? muito grande. E ele sempre à disposição e sempre com alegria me acompanhando em tudo, né, Dani? Sempre. Literalmente em tudo. Na Juntos. alegria e na tristeza. Né? Nos desafios, nas novidades que Deus tem nos forjado. Então, vamos lá. Nós vamos falar com a Amanda sobre um assunto muito pertinente, né? Os desafios da educação nos tempos atuais. Nós vemos, depois da pandemia, quantas coisas aconteceram em tudo, principalmente na educação. As crianças ficaram dentro de casa, tendo que se adaptar a algo que foi inovador não só para elas, mas para nós, mães também. E o quanto é importante essa conexão da escola, a criança, né, o adolescente e a família. E esse apoio que a gente tinha que dar para eles sem saber como fazer. Só que houve uma sequela, porque foi um tempo muito grande. E vocês sentiram muito isso, né, Amanda? Sim. Na verdade, quando a gente pensa no cenário da educação, nós temos 2 momentos. Antes da pandemia, né? Então até 2020, tudo caminhava de uma maneira que para a gente da área da educação era muito comum de acontecer. Educar até então era um processo muito natural. Sim. A partir de 2020, com a pandemia, e foi tudo de uma maneira muito rápida, onde os educadores não tiveram tempo de se preparar, né? Esse cenário mudou. Então, aquele modelo de sala de aula, aquele modelo de aprendizagem que nós estávamos acostumados, de uma hora para outra mudou. Passou do presencial para o modelo online. Então, esse foi, acho que, um marco. A pandemia foi um marco para os educadores, para a família e para os alunos. Sim. Né? E hoje a gente vê isso ainda se vivendo, por mais que voltou, por mais que o ritmo continuou, né? Porque nós não paramos. Sim. Nós tivemos que continuar. Esse é o grande lance. A gente estava lendo sobre isso, que fé não é paralisar, mas sim prosseguir, né? Mesmo nos tempos difíceis. E todos nós fizemos isso. Só que as crianças, elas sentiram muito. E quando elas voltaram para a escola, vocês, educadores, você era coordenadora, a Amanda ela era coordenadora infantil. Isso. Né? Ela pegou a Lara ali quando a gente na entrou primeira na primeira infância. E agora você é coordenadora da área pedagógica, isso? Isso, do 6º ao 9º ano. Então, agora ela pegou os adolescentes. Daqui a pouco os meus já estão chegando lá. Isso. E a Amanda, além de ser muito excelente, muito estudiosa, ama o que faz, né, Amanda? Amo, muito. E mesmo na pandemia, eu sentia muito carinho da escola, dos professores, mesmo não sabendo muito, né, lidar como com agir, isso. Né? Mas você viu o que você mais sentiu nesses alunos que retornaram
à escola. Agora falando especificamente dos adolescentes, o que a gente percebe? Primeiro, uma defasagem pedagógica. Sim. Tá? Mesmo o ensino online conseguindo transmitir o conhecimento a eles, a gente sabe que não é da mesma maneira que o presencial. Né? Ali, o olho no olho, o contato, a interação. Então, acho que a primeira preocupação nossa e das outras escolas foi essa. E agora? Né? Eu penso também que, mesmo porque não, a escola foi pega também de surpresa, aquilo que você estava introduzindo, né, na sua narrativa. Não se tinha ainda uma preparação, uma didática já estabelecida para os professores poderem transmitir, de fato, né, o conteúdo que seria transmitido numa aula presencial. Né? Então, toda uma necessidade de adaptação muito grande. Né? Então, com certeza, era de se esperar, ou não, essa deficiência ali no... Sim, documentos do próprio MEC, do Ministério da Educação, do movimento Todos pela Educação. Na época da pandemia, esses documentos já foram promulgados, né, sancionados, e já diziam isso para os educadores. Se atentem, porque a dificuldade vai ser grande, né? E não vai ser resolvida da noite para o dia. Agora, esse resgate da aprendizagem, ele é um processo a longo prazo. Então, acho que o maior desafio da educação hoje é esse. Resgatar essa falha pedagógica. Isso. E até mesmo quando entram em férias. Né? A criança está vindo desenvolvendo na escola, daí chegam as férias. Elas ficam um mês em casa, quando é julho, quando é verão, elas ficam 2. Elas já voltam, até ela voltar ao ritmo. Exato. Não é verdade? Dá cãibra na mão, no cérebro. Não, às vezes a criança... Porque acomoda, né, nas férias. Fica com aquele chamego com os pais, com obediência, até entrar no ritmo. Agora, imagine um pós-pandemia. Exato. Que foi um período extenso. Né? Foi um ano todo em casa, isso não só a área educacional, né? Afetou toda a sociedade, todo o país. E um ano depois, que foi no ano passado, no modelo híbrido. Porque as escolas tinham todo um protocolo a seguir e não podia colocar 30 alunos dentro de uma sala de aula. Teve o distanciamento, então teve o sistema de rodízio. Então, para o aluno, isso também foi muito desafiador. E um outro ponto que a gente conversou antes, para a gente falar aqui, é essa era digital. Eu vejo ela, assim, muito positivamente, mas também consigo enxergar um lado bem negativo. Sim. Porque algo que eu sempre falo na minha casa e para os meus amigos, tudo, que a escola, ela ensina e os pais educam. Hoje em dia, muitos pais delegam tudo à escola. Então, assim, né, eu pago a escola e a escola que tem que fazer tudo por mim. Eu digo assim para o Davi, às vezes eu não sei, não lembro mais o que você está me ensinando, do que você tem de prova, filho, mas eu vou sentar aqui com você, a gente vai ler junto, nós vamos pesquisar. Eu não preciso dominar a matéria, mas estar junto com o filho, acompanhar, saber qual é a prova, estar próximo, ouvir o filho. E hoje em dia, assim, a gente sabe o quanto que os pais muitas vezes não têm esse tempo disponível. E isso também sobrecarregou a escola de uma maneira absurda, não foi, Amanda? Sim, sim. Esse é um outro ponto, Manu. Vamos dizer assim, o lado bom da pandemia, em termos de educação, é que a tecnologia apareceu em 2020 e veio para ficar. Sim. Já era, se a gente parar para pensar na história, na trajetória da educação brasileira, foi um processo tardio. Essa tecnologia já era para ter sido implementada. E aí, numa hora de sufoco, né, por uma pandemia, ela entrou em cena. E agora não tem mais volta. E é um recurso facilitador da aprendizagem muito útil. Porém, agora entra um outro desafio, ao meu ver, da educação nesses tempos atuais. É fazer com que os alunos, especificamente agora falando dos jovens, entendam que agora eles voltaram para o presencial e que a tecnologia continua sendo bem-vinda, porém com moderação. Porque no período da pandemia, as aulas eram totalmente online. Agora não. Agora o professor está em sala de novo. E eles, por serem essa nova geração, eles são mais imediatistas, eles querem a resposta ali na hora, pelo celular, pelo tablet. E, além disso, os pais também, nós pais também pegamos
o ano de 2020 e de 2021 com o excesso da tecnologia. Porque tudo era assim. Para trabalhar, realmente. Né? Para gravar os vídeos, isso, não é? Isso. Muitos pais entraram no processo de home office e acabaram utilizando muito também o celular para trabalhar, o computador para trabalhar. Então, também é um caminho sem volta para os pais. E quando a escola voltou para o presencial, além da escola assumir a função de educar em termos de aprendizagem, também assumiu ainda mais, porque já existia, uma outra função: educar no sentido integral desse aluno, então, não só no pedagógico. O trabalho da escola realmente ficou dobrado, né? Ficou. Porque além da questão pedagógica, né? Sim. Ainda ficou também com essa questão de ter que lidar com esse gerenciamento do quanto a criança está envolvida com a aprendizagem na escola, Sim. gerenciar aquilo que está acontecendo, dessa ferramenta online, né, dessa ferramenta digital. E a questão de valores mesmo, educação no sentido de valores. Interessante, de regra, de respeito, de disciplina. E para os professores estarem preparados para isso, tem que ser um desafio muito grande, tem que ter muita sabedoria, não? Tem muita sabedoria, acho que muito, acima de tudo, amar a profissão, porque senão a gente desiste. Desiste, né? Porque deve estar se tornando muito mais difícil. Exato. Dar aula hoje em dia do que há 2 anos atrás. Sim. É uma demanda muito maior. Imagino. E o celular também, nós pais usamos muito para trabalho, a gente também fica com o celular na mão. Os filhos também veem isso. Sim. Então, assim, lá na escola a gente já conversou sobre isso, até uma certa idade eles não têm como levar acesso ao celular. Isso eu acho importantíssimo. Porque às vezes se você não deixa o seu filho ver algo na escola, mas ele chega lá, um amigo vem e mostra na hora do recreio. Sim. Então, assim, o quanto que... nós somos da época da Barça. Exato. É até engraçado, Enciclopédia né? Barça, De ir para a biblioteca. De ir à biblioteca e fazer a pesquisa. Hoje em dia, qualquer coisa você joga lá. Às vezes você não tem o trabalho nem de escrever, você grava o áudio. Quero tal palavra com C cedilha. Então, isso, eu acho que também não deixa a criança pensar, refletir, aquela coisa imediatista. Sim. Mas os pais também, eles têm que ajudar a escola nisso. Eu acho que o que a gente também estava falando nos bastidores, que também é mais um ponto. Né? Uma geração de mimimi, uma geração que muito... eu acho que tem que haver autonomia, os pais têm que ensinar os filhos a ter autonomia, sim, mas tem que saber se posicionar. Sim. As autoridades existem, né? Desde o tio da portaria, sim, desde a moça que lá limpa o banheiro, tem a professora na sala, tem a diretora, e o aluno ele tem que haver esse respeito. Na época das nossas mães, que é lá da escola do Bom Conselho, isso era muito marcante, destacado, né? E marcante, essa É. educação. Você pode até manifestar algo que você não gosta. Eu falo para os meus filhos, se vocês não gostarem de algo, fale para a professora, olha, professora, eu não gostei. E isso eu não quero que faça de novo. Fala para o seu colega. Mas hoje eu acho que vocês, educadores, devem passar uma luta, porque os alunos hoje eles são mais assim espontâneos, a palavra não. São mais ativos, né? Ativos. A gente não era assim. Eu não digo que tem que ser quietinho, receber tudo e ficar calado, não. Sim. Mas os pais hoje têm que ter uma parceria com a escola. De falar, filho, você fala, mas na hora certa e com respeito. Hoje eu vejo uma falta de respeito muito grande dos alunos com os professores, com os educadores, enfim. Você acha que esse também é um ponto que vocês sentem? O que eu penso, Manu? Depois da família, qual é a próxima instituição que a criança frequenta? A escola. Então, a escola, desde sempre, desde a primeira infância, está presente na vida de uma criança. Se na família existe ali a figura do pai e da mãe, ou de algum responsável, por educar essa criança, oferecendo regra, respeito, limite, por que na escola essa criança, essa família, vai se portar de uma maneira diferente? Sim. Então, a escola ela é uma instituição de muito peso, desde o início da vida da criança, né? Uma instituição que ajuda a família nessa base de educação e é uma instituição que merece muito respeito. Todos da escola. Não só a figura ali do professor, que dentro de uma sala de aula é a maior autoridade e deve ser. Né? Eu acho muito importante as crianças, sim, se posicionarem,
saberem se expressar, eu concordo, eu não concordo, professora, por que assim, por que não? Questionar, mas saber fazer esse questionamento. Exato. Mas eu acho que muitas das instruções vêm dos pais. Sim. Se você não gostar, fale, se você vai lá, isso, aquilo. E é um tiro no pé. Sim. Porque isso também, você vê hoje a falta de educação de uma geração com tudo. Não é só na escola, né? Não é só na rede pública. A gente sempre fala, minha mãe sempre foi professora da rede pública. Eu lembro que ela falava assim, nossa, eu não sei como é que os professores hoje estão sobrevivendo dentro de uma sala, porque há agressão e tantas outras coisas. Sim. Então, eu acho que nós, pais, temos sim que nos conscientizar e instruir os nossos filhos, educar os nossos filhos que têm autoridade na escola e em outros lugares. Independente da nossa razão, a gente tem que saber se comunicar, Sim. falar com educação. E outra coisa, eu acho que é importante os pais entenderem e perceberem que a escola nada mais é do que uma aliada à educação dos filhos. Então, a partir do momento que você escolhe uma escola, o primeiro quesito, quando os pais vão conhecer e falam, eu estou em dúvida, eu conheci a proposta, eu estou em dúvida, eu falo, olha, a primeira coisa, para acalmar mesmo o coração, escolha uma escola que tenha o mesmo perfil da sua família. Exatamente. Se você é a favor de regras, de limites, escolha uma escola que também seja conservadora. A gente tem exatamente esse entendimento, sabe? Hoje em dia existem várias escolas que têm metodologias pedagógicas muito boas. Sim. Né? Eu acho que você escolher uma escola A, B ou C, independentemente, todas elas ensinam. A criança vai saber ler, escrever, vai saber matemática, enfim, ela vai ser preparada. Talvez um pouco mais ou um pouco menos, mas a gente pensa, né? A gente entende que hoje em dia o que nos é mais importante é justamente isso que você está falando. O que a escola vai estar completando do nosso ensino, que a gente, dos nossos valores, dos nossos princípios, que a gente ensina e passa para os nossos filhos dentro de casa, a escola vai estar afirmando, vai estar confirmando, vai estar ratificando aquilo que a gente ensina. Então, eu acho que esse papel da escola, ele é, assim, de suma importância. Sim. Mas, voltando um pouquinho de como os alunos chegaram da pandemia, você acha que essa questão que a gente está conversando agora aí, você acha que os alunos, eles voltaram mais ou menos com esse perfil de não honrar as autoridades, eu vou colocar assim? Você acha que a pandemia agravou isso? Você acha que isso aí pode ter sido potencializado nesse período onde as crianças ficaram mais tempo em casa ou não? Você acha que não? Não, isso não. Eu não, pelo menos pensando no perfil do público que a gente recebe, eu não sinto isso. Entendi. Eu senti um desgaste dos alunos no sentido de entrar novamente no ritmo de uma sala presencial, de estudar para uma prova, de fazer uma avaliação escrita e impressa, o ritmo. Mas em termos assim de ser ousado, de enfrentar professor, isso não. Isso não aconteceu. Até porque eles sabem que eles estão numa escola que coloca o limite. Eles podem até tentar, mas a gente, com muito cuidado, vai mostrar para eles que eu pergunto isso justamente porque na ausência de 2 anos de um pré-adolescente, vamos colocar assim, que são os alunos que você toma conta, 2 anos dentro de casa, eu penso que a influência ali familiar se tornou exclusiva e aquele convívio social que às vezes ele teria na escola, com os amigos, que vão dando um balizamento também ali no comportamento dele, né? Eu pensei que pudesse ter algum tipo de influência prejudicial, mas pelo que você percebeu, realmente não chegou nesse ponto. Na verdade, a gente percebeu-se muito isso, né, nesse retorno da pandemia. Os alunos estavam carentes da escola. Precisando, né? Claro que tem aluno que se deu melhor no ensino online do que no presencial. O que gostou mais, o que para ele achou que ele aprendeu melhor, isso tem, mas não é a maioria. Entendi. A maioria queria ali o ambiente escolar, ver o professor, estar com os amigos. Isso é muito importante, né? Eu acho que a aprendizagem acaba sendo mais sinérgica quando você está ali com colegas, né? Com o professor. E muitos pais passaram a valorizar mais a figura do educador depois da pandemia. Bom. Porque eles viram como é difícil. Eu sei que o papo tá bom, eu estou aqui olhando, mas ninguém me vê. O papo está fluindo, mas a gente vai dar um breve intervalo e a gente volta com a Amanda Zarzur e uma psicóloga, a Laura Barberi, que vai estar aqui também continuando esse papo gostoso. Aguarde só um minutinho.
de volta com o programa Espaço Família. Estamos no segundo bloco, ainda tem o terceiro, que nós vamos falar de moda. Estou aqui com a Amanda Zarzur, coordenadora pedagógica da Escola Dinâmica, e ela trouxe a psicóloga Laura Barbério para estar aqui conversando conosco sobre os desafios da educação nos tempos atuais. E a gente estava falando, até interrompi os dois aqui, sobre o quanto que a família deu importância depois da pandemia à escola. Porque até então a gente valorizava a escola, mas depois da pandemia a gente viu o quanto que eles se desdobraram. Sim. E o quanto dá trabalho ficar com a criança em casa, tentando ensinar, chamando atenção, e continua falando. E os pais puderam perceber, né? Os pais que acompanhavam as aulas online perceberam todo o empenho dos professores, perceberam que para você ensinar não basta ter o dom, é preciso ter a pedagogia, ou é preciso o ensino superior e ser especialista em português, biologia, né? Seja na disciplina que for. Então, eu sinto que isso ampliou muito para os pais. Ensinar é uma tarefa, é uma arte e precisa ser competente mesmo naquilo. E uma coisa que eu acho muito interessante é o ambiente escolar. Eu vejo pelos meus filhos, quando eles estão indo para a escola, eles querem chegar, eles querem conversar, eles querem ver os amigos, eles querem contar algo, eles chegam contando algo. E estar na sala, vendo um amigo, e tem um amigo na minha sala, mãe, que lê muito bem, um outro que nossa, precisa ver meu amigo, como ele tirou tal nota. E isso faz estimular o aluno a desenvolver. Né? A psicóloga vai falar isso com mais propriedade. A importância de ter pessoas da sua idade ali com o mesmo objetivo, os alunos juntos, e sendo estimulado, não só pelo professor. E dentro de casa, a gente tinha, eu que tenho 2, hora para isso, né? Que tem almoço, que tem isso, e fazendo 1000 coisas juntos, o quanto que isso também distraía. Então, graças a Deus, a pandemia já acabou, e a gente fala dela sem um pingo de saudade. Lógico que teve muita coisa que nos forjou, valeu muito a pena, mas hoje a gente valoriza muito mais a escola, com certeza, por todo o trabalho que vocês têm para estar com os nossos filhos ali, ensinando com muito amor. E a gente deixa as crianças lá na Escola Dinâmica com o coração em paz, não só pelo cuidado, mas também pelo carinho, né, que se tem. Sim, que bom. Laura, seja bem-vinda, você vê que a gente fala sem parar, Obrigada. Né? Seja bem-vinda ao programa. Agradeço a oportunidade, e falar sobre educação, né, envolvendo a psicologia é um amor maior. Né, faço com carinho esse envolvimento com os jovens, né, com os adolescentes. E você falou, Manoele, em relação à questão do ambiente de ensino, né, o quanto esse espaço de aprendizado tem que ser um espaço de prazer, um espaço prazeroso, né, de envolvimento, de interação, de vínculo, e o quanto eles ficaram, assim, de certa forma, desprotegidos nesse sentido da falta de relacionamento social. Né? Essa foi conexão, o maior né? prejuízo dentro do âmbito da psicologia, né, que a gente observa pelos altos índices de depressão e ansiedade. Né? E aí esse ponto que eu vou pegar um gancho e a gente vai falar sobre as emoções. Como o Daniel mencionou, toda escola tem um conteúdo, tem escola que passa muito mais conteúdo, exige mais, mas hoje, na era que nós estamos vivendo, eu não acho que isso seja o principal. Eu, como mãe, eu vejo que tem que ser uma escola onde o conteúdo se dá, sim, a criança tem que ter o comprometimento, ela tem que ter, sim, a responsabilidade daquilo que é pedido a ela, mas uma escola que vê o todo, não só o comportamento, mas também a empatia, como ela trata o outro, a educação, como ela transita nesse ambiente, e muito as emoções. Hoje a gente vive, não só os adultos, como as crianças, como você acabou de falar, que sofrem com a depressão, a ansiedade, e isso é por uma cobrança excessiva da escola, que às vezes só pensa nisso, sim, mas o quanto que a psicóloga, dentro desse ambiente escolar, né, tem um papel de suma importância. Eu lembro que na minha época tinha psicóloga, mas era algo pontual, assim, um comportamento, uma separação dos pais, alguma coisa assim. Hoje a gente vê o quanto, né, que o psicólogo, a psicóloga se destacou devido à demanda. Sim. E o que você poderia falar para nós em relação a essas emoções? Então, vamos pensar assim, que dentro até da questão das diretrizes, né, da Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, traça a questão da necessidade de desenvolvimento das competências socioemocionais, né? E a gente entende o quanto isso precisa ser trabalhado nesse contexto escolar.
devido à demanda que vem crescendo a cada dia. Dentro dessa perspectiva, o psicólogo escolar ele toma um papel assim, né, já muito importante nessa conexão, nesse vínculo, no entendimento do quanto os adolescentes, em especial, estão frágeis emocionalmente, né? Dizem muito que é a geração de vidro, né, no entendimento de que eles sofrem de uma carência excessiva devido à vulnerabilidade deles nesse espaço, principalmente tecnológico, onde eles se encontram em excesso, muitas vezes, né? Perfeito. Numa perspectiva de que eles tudo têm num clique, mas, ao mesmo tempo, assim, não sabe lidar com uma raiva, um medo, frustração, insegurança. E aí entra o profissional da área de psicologia para fazer sentido dentro da questão das inteligências emocionais, né? O que trabalhamos dentro da inteligência emocional na escola com os jovens? É entender que ele precisa, inicialmente, reconhecer as próprias emoções. Nada adianta se ele não entender o que ele está sentindo. Dar nome ao sentimento que ele está sentindo. Exatamente. E identificar o que ele está sentindo. Ele reconhece, ele nomeia, ele valida. Né? A gente trabalha muito a questão da empatia nesse contexto. Né? Olhar na perspectiva do outro, não sendo o outro, mas como foi para o outro receber, de certa forma, uma fala sua, né, mais agressiva, como a Amanda falou, né? Eles vieram dessa pandemia com uma dificuldade muito grande na comunicação. Sim. Por quê? Dentro dessa perspectiva da adolescência, o que é mais importante? A identidade. E, de repente, essa identidade se constrói no meio entre pares, né? Dentro da questão de relacionamento. E, na pandemia, eles não tiveram essa possibilidade de interação. E isso o quanto eles querem ser aceitos na adolescência, né? Aquela necessidade de participar daquele grupo. O que eu tenho que fazer para ser aceito? Você tocou num ponto que eu penso como crucial para o ser humano, que é a identidade. Quando o homem ou a mulher não se reconhece, não sabe qual é a sua real identidade, seja em Cristo ou seja numa sociedade, de uma maneira, né, secular, para se dizer, realmente ele fica totalmente perdido. Ele não sabe gerenciar as emoções, ele não sabe como fazer, ele não sabe como lidar, porque ele não se reconhece. Eu acho que essa questão da identidade é um ponto que, se foi de fato, como você está mencionando, né, e trazendo para a gente, que a gente também não sabia, questões da identidade de um adolescente foram levados à prova, né, ou estão sendo levados, né, à prova, em função de uma utilização excessiva de comunicação social, né, coisas nesse sentido, realmente é algo para a gente parar e pensar, né, até que ponto, ou como lidar com isso. Né? Os pais, né, na nossa escola, têm esse espaço aberto para essa comunicação, esse acolhimento, porque eles também precisam, e eles buscam também, nesse sentido, de orientação. O que a escola pode favorecer nesse processo até da dinâmica familiar para acolher esse jovem. E juntamente com o jovem, primeiro a gente acolhe os pais, porque vem na expectativa do fazer o melhor, né? A gente sabe que nem todos estão tão comprometidos, mas muitos sim. E a gente tem que falar isso e reforçar, né, que existem famílias com toda essa necessidade de buscar meios para ajudar os filhos. Isso é muito importante. A gente não pode perder isso de vista, né? Deixar de acreditar na educação e na própria parceria da família com a escola. Mas, nesse sentido da busca pela identidade, o jovem ele passa por um processo de transição de mudanças intrínsecas e extrínsecas. Por isso que o ambiente também influencia bastante. Né? Eles vêm buscando aceitação. Então, nessa questão da valorização da autoestima e tudo que é bom, né, que a gente possa levar no sentido de acrescentar para esse desenvolvimento ser mais saudável, é o que a escola dinâmica faz. Legal. Né, no meio e algo que eu vejo também, assim, eu não me lembro, eu quando criança ou adolescente, estudando e me cobrando por notas muito altas. Hoje você fala com as crianças, elas têm uma necessidade de tirar nota alta, 10, 9. Meu filho tem um boletim bom para uma mãe receber, que eu fiquei até assim, muito orgulhosa dele. E aí teve um dia que ele chegou e falou, mãe, eu tirei 7. Mãe, eu tirei 7, mas ele estava assim, arrasado que ele tirou. Davi, eu na hora ainda tive uma psicologia ali sobre. Eu falei, filho, eu sempre fui aluna de 7. Eu falei assim para ele, e tá tudo bem. E ele olhou sério, eu falei, sério. Então eu vejo que também a escola, né, a gente está falando dos pontos, né, que nesse tempo de agora, que são desafiadores, eu vejo que a escola, você tem que escolher uma escola
que se destaque naquilo que realmente para você é importante. Hoje, para nós, Daniel e Manu, a gente escolhe uma escola no todo, onde tem esse acolhimento das emoções, onde a matéria, o conteúdo não é algo importantíssimo para o seu filho estar no outdoor, porque ele passou numa faculdade federal, mas sim uma escola que traz, sim, prepara para a vida, né? Eu penso nesse adolescente hoje, que não fica só no celular. Como é que ele vai fazer uma entrevista para um trabalho? Se ele não cumprimenta, se ele não fala obrigado, se ele hoje não olha no olho e não sabe nem como fazer isso. Lidar com as emoções é às vezes até mais importante do que de fato ter um conhecimento técnico específico, às vezes numa entrevista de trabalho, né? Você conseguir se comunicar, às vezes já é um desafio tão grande, né? E saber gerenciar ali um eventual nervosismo ou coisas nesse sentido, né? Então, realmente isso é muito importante. É um aspecto muito importante que a gente fala, né? Acho que dentro da questão da insegurança, do medo de errar. E muitas vezes não há tentativa pelo medo do erro. Né? E os pais, geralmente a gente busca acolhê-los, mas orientá-los nesse sentido. Traga o seu filho para a realidade. Porque esse universo virtual, ele é cativante. Né? Eu costumo dizer que o celular é ladrão do tempo. Sim. Ele toma esse tempo que o jovem precisava para aprender coisas da vida prática, né? Habilidades sociais, manejo com as pessoas e com as coisas em volta dele, trabalhando organização, planejamento, buscando ter rituais de estudo, né? Métodos e hábitos desse estudo, que muitas vezes fica deixado de lado. Né? Então, nesse sentido, vale a pena incentivá-los, acolhê-los e criar vínculos, porque quando a gente cria vínculo com o jovem, tudo fica muito mais fácil. Ele né? consegue falar o que ele sente. Exatamente. Em casa, eles às vezes chegam e falam, fulano tem um videogame, quando eu vou ter um celular, não sei quem tem cartão de crédito. Eu falo, filho, a gente brinca, né? Eu falo assim, videogame, que videogame? Nós vamos brincar, vamos lá, pega o Uno, vamos jogar o Uno, vamos montar um quebra-cabeça. E eles não ficam cobrando, não, eles mencionam. E eu faço questão de parar o que a gente está fazendo, mesmo estando extremamente cansada, para a gente fazer algo, porque essa conexão, esse olhar, esse momento junto, é onde eles contam as coisas que eles viveram na escola, é onde eles contam os maiores desafios, é onde eu escuto a minha filha, mãe, hoje eu estou triste, porque aconteceu isso. A gente se apaixona por aquilo que eles amam e a gente se envolve, é ali que eles abrem a boca e contam. Agora, como, né? E o quanto isso é importante para ele desenrolar na escola. Por isso que a necessidade da família caminhar com a escola. E às vezes você está preocupado do seu filho tirar nota e ele passar numa federal para você mostrar para o outro. E no fim, né? Ou às vezes até, mano, assim, não menosprezando. Não que não tenha que, não. Porque às vezes os pais se preocupam num futuro, crendo que se ele passar na faculdade federal, ele vai ser um excelente advogado e vai ter o futuro garantido. É um raciocínio lógico, assim, para a nossa sociedade. Isso é uma coisa, mas deixar de lado todo esse aspecto emocional envolvido, né? Isso. Eu acho um tiro no pé. E num tempo hoje onde isso está muito bagunçado, né? Eu acho que a gente poderia até dar um recado, né, que pelo menos é aquilo que nós dois acreditamos, e a gente já falou isso, a gente reforça, porque é de fato, porque você mencionou algo, quando os adolescentes, eles ficam desconectados. Né? Eu acho que a gente não desconecta do nosso filho, não é na adolescência, mas eu penso que a gente fica conectado nele desde a infância. Porque não é, eu acho que na adolescência ele vai manifestar a desconexão que ele já teve dos pais da infância. É a hora da verdade. É a hora da verdade. Entendeu? Então, fica aqui uma dica, não sei o que a gente pode dizer assim, né? Que pelo menos é aquilo que a gente crê. A gente não tem filhos adolescentes ainda, né? Mas é onde a gente está apostando as nossas fichas. De estar conectado com os nossos filhos desde a infância. Para que na adolescência, como várias pessoas chegam e nos dizem, né? Olha, não, vai virar adolescente, você vai ver, aí vai ficar difícil. Eu creio, que nós cremos, né, que nossos filhos continuarão conectados a nós, porque desde a infância a gente se dedica realmente nos aspectos emocionais e está envolvido ali com eles, né? Eu acho que isso é muito importante. Então, sempre há tempo, né? A gente não pode deixar de acreditar. Isso. Desde pequena, é claro que quem tem essa facilidade, né, de conexão com os filhos, com certeza. Quem desejou muito a maternidade, assim como a paternidade, vai se envolver de uma maneira muito natural.
Perfeito. Mas nem todos têm essa maturidade enquanto adultos para entender aquele momento, aquela vidinha, o quanto é importante esse cuidado inicial, né? E ao longo da vida. Perfeito. Mas, assim, nunca deixar de acreditar. A fase da adolescência, os pais trazem muito. Ai, que fase, Laura? Eu falo, olha, é uma fase maravilhosa. De descobertas, de desafios. Como nós temos até hoje tantos desafios como adultos, né? Muitas. E vamos ter vários outros, né? A velhice também. Muito bem colocado isso que você trouxe agora, que realmente não é porque a pessoa não teve a conexão na infância que isso não é revertido a qualquer momento, né? A pessoa pode ir atrás disso. Existem orientações e creio que realmente ferramentas para que isso seja alcançado, né? Não desistir, é lógico, com certeza. E continue, você estava falando. Acreditar no potencial do filho, né? Acho que é a parte mais importante. Eles trazem um sentimento de incapacidade. Eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, eu não estudei o suficiente, principalmente na escola já que a gente está trazendo, né? Eu não sou capaz, Laura, eu não estudei o suficiente, mas parece que não entra na minha cabeça. A ansiedade toma conta. E a partir do momento que a ansiedade toma conta, ele deixa de acreditar nele. Sim. E aí quando ele tem alguém que fala, vai que você consegue, né? Vai dar certo, né? Aquela confiança passa para ele um sinal de, ai, ufa, um alívio, sabe? Eu vou dar conta. Isso e mesmo. Essa entrega, depois a nota vem aí para comprovar, é só uma consequência. Esses dias a gente estava indo no carro e o Davi tinha prova. E ele, como não precisa de nota, então ele vai seguro. Eu acho que quando se precisa é mais difícil. E aí eu falei para ele assim, filho, vamos combinar, toda vez que você for fazer prova, você fecha os seus olhos, não como um ritual religioso, não tem nada a ver com isso, mas se concentra ali, ora, pede para Deus te dar sabedoria, né? Que você tenha ali naquele tempo uma concentração, respira fundo e começa a fazer a prova. E ali Deus falou comigo assim, é isso, é cuidar das emoções. Ele não está nervoso hoje, mas isso não quer dizer que um dia ele vai precisar fazer uma prova onde ele precisa de nota, que ele tem uma certa dificuldade. Mas ali ele já está comandando as emoções. Então eu acho que também são estratégias, porque às vezes é dia de prova, a mãe já briga com o filho em casa. E daí chega no carro e já fala, e já aquela confusão, vai, e não dá nenhum Deus abençoe, né? Tipo, vai que você sabe, e com certeza vai dar ruim, né? Como diz o outro. Isso influencia bastante, viu? Muito mesmo, né? Eles conseguem se concentrar mais, até utilizar-se dessas estratégias, né? Ou seja, desses rituais, para se concentrar, para relaxar. São técnicas importantes dentro da psicologia que a gente traz, dentro do âmbito clínico até mesmo, né? E eu levo para a escola para eles entenderem e treinarem essa habilidade deles de se concentrar, de relaxar, de aproveitar o momento. É o aqui e agora. Né? Então, tem que observar o que está incomodando, mas também aquilo que eu já sei e consigo fazer com competência, com facilidade. Quero agradecer, já acabou a banda, achei que você ia falar mais, não deu nem tempo, vai ter que voltar. Quero agradecer a presença de vocês, muito obrigada, viu, pela disposição, por vir, largar todas as coisas para estar aqui, eu sei que a escola está lá acontecendo, né? E quero agradecer muito também a Escola Dinâmica pelo carinho, pelo amor pelos nossos filhos, uma escola conservadora, que os princípios são inegociáveis, e isso para nós é de suma importância. Um beijo especial para a tia Marli, para a tia Cidinha, para a tia Helena. E obrigada mais uma vez por vocês terem vindo, viu? Obrigada. Nós que agradecemos e nós o convite. Temos o terceiro bloco com as lindas Patrícias. Elas vão falar sobre moda. Patrícia Lanfranchi e Patrícia Berbari. Nós vamos falar das chaves, das roupas que nós temos que ter no nosso guarda-roupa. Peças chaves. Fica aí, não saia daí. Estamos de volta com o programa Espaço Família. Nós estamos no terceiro bloco e agora nós vamos falar de moda. Eu estou aqui no sofá da minha casa, vamos dizer assim, com a Patrícia Berbari e a Patrícia Lanfranchi. Elas fazem parte da equipe do programa Espaço Família. Elas que me ajudam com o look. A Patrícia Berbari tem uma loja linda que vocês devem conhecer, que é a Patrícia Berbari Store, em Taubaté, ali na CTI. Depois vai aparecer o endereço aí para vocês. E a Patrícia Lanfranchi é uma linda que trabalha como consultora
Eu até anotei aqui porque eu achei tão bonito, tá escrito no seu Instagram assim, consultora de imagem para mulheres que busca além do vestir. E é verdade, ela trabalha com isso há mais de 15 anos, que ela tem a experiência de falar de moda. E é uma honra receber duas amigas que se dispõem, que estão comigo carinhosamente, muito além do programa. Muito obrigada por vocês terem vindo. Obrigada a você, Manu, pela oportunidade, mais uma vez. Adoro te vestir, né? Ai, sempre quando bom. você vai na loja é tão gostoso, né? Ai, nem fale. A gente tem um bate-papo bom, né? Isso, é verdade. Que vai além da moda. Vai além da moda, verdade. E a Paty, minha amiga também, né? A gente já falou isso em outros programas. E hoje nós vamos falar de um tema muito bacana, que são peças-chave que você tem que ter no seu guarda-roupa. Às vezes a gente sai para comprar, né? Mulher acha tudo bonito, ai que bonito, eu vou levar. Mas eu acho que a gente às vezes tem que dar uma paradinha e ver, será que vai valer a pena eu levar essa roupa? Eu digo que eu sou uma pessoa que quando eu vou comprar, eu gosto de comprar coisas atemporais, que eu vou usar em outras estações. É o meu perfil. Então, adorei quando a gente escolheu esse tema. Fiquem à vontade, nós trouxemos hoje uma arara aqui também para poder mostrar para vocês as roupas. Então, vamos começar. Falem para mim quais seriam essas peças-chave, na opinião de vocês. Então, quando a gente pensou, né, nesse armário cápsula, um armário que tudo coordene com tudo, peças importantes que você estará bem vestida, que você consegue sair com seus filhos, que você consegue trabalhar, que você consegue, dependendo dos acessórios, você consegue ir a uma festa, um aniversário, enfim, são peças interessantes para você investir e você vai estar sempre bem vestida, né? Então, o que a gente pensou? Eu e a Patrícia, a Paty Berbari, a gente pensou em peças-chave. Quais são essas peças-chave? Um jeans, um bom jeans que te vista bem, né? Então, assim, também tem a ver com o seu biotipo, né? Um blazer, né? Um blazer bem cortado, com tecido bacana, um tecido que vai além da moda, além da tendência, sabe, Manu? Então, cores neutras, quando a gente falou, se você souber a sua cartela de cores, maravilha. Isso. Mas se você não souber, cores neutras sempre são um investimento, né? Você não vai ficar preso ali à tendência, à cor da tendência, né? Sim. Uma boa jaqueta jeans, uma boa camisa, uma t-shirt. Então, a Paty trouxe algumas peças, né, Paty? Isso, trouxe algumas peças que eu acredito muito na versatilidade dessas peças, que você consegue transitar com ela do dia para a noite, às vezes mudando um acessório, alguma coisa assim, mudando o calçado, e que você consegue, assim, fazer vários looks com, às vezes, 7, 8 peças que você tem no guarda-roupa, você consegue fazer uma variedade enorme de looks, né? Porque tem gente que, hoje em dia, não é muito das cores, então a gente trouxe inicialmente, como é um guarda-roupa cápsula, as cores básicas, as cores neutras, que é fácil de usar, né, que é fácil de coordenar, e as pessoas que não são adeptas ainda às cores, né, Paty, que nem todo mundo ainda é total das cores, então é uma forma de você ter um guarda-roupa fácil de você usar, que você consegue usar ele durante toda a semana, do casual ao seu trabalho. Então, coisas que a gente tem que ter no guarda-roupa, né? E isso que vocês estão falando de ter a peça-chave no guarda-roupa é algo imprescindível. Porque às vezes a gente tem um monte de coisa dentro do guarda-roupa e nada combina com nada. A gente vai fazer uma mala para viajar, porque é uma coisa compacta. Sim. E daí você fica lá com um monte de coisa estampada e listrada e isso e aquilo. Você fala, nossa, mas isso não combina. E é muito legal, porque além também que às vezes a gente está na rapidez do dia a dia, você abre o guarda-roupa e fala, nossa, vou pôr essa calça e essa camisa com essa jaqueta jeans e uau, põe um baita acessório. Olha esse acessório aqui da Camila Andraus, que coisa mais linda esse brinco. Que é atemporal também, né? Sim. Que dá pra gente usar o dourado. Olha essa pulseira, que coisa mais linda também com uma jaqueta. Acessório faz toda a diferença, né? Toda a diferença. Olha como que muda um visual completamente. Um acessório. E às vezes é uma roupa básica, mas com um acessório, como aquilo também traz um glamour, né? E assim, 2 pontos que eu acho bacana ressaltar aqui, que hoje em dia, né, as pessoas querem investir melhor, comprar melhor e comprar menos, né? Sim.
Até por conta do consumo consciente, enfim, né? O mundo não tem mais aonde a gente produzir e descartar. Sim. O descarte, né, de roupa também tá uma coisa absurda, mas isso é para um outro programa. Mas assim, eu acho interessante a gente comprar bem, comprar de forma consciente. Então essas peças atemporais, que você não usa só numa estação, não são só modinha, né? Aquela moda muito pontual, não. Você consegue transitar, usar por um período muito mais longo. Você pode contar com aquelas peças. Sim. Então, aí entra a história do acessório, porque o acessório vai ser aquela cereja no bolo, sabe? Que vai dar graça, que vai contar um pouco de quem é você. Por exemplo, no seu look, você poderia estar com um brinco de pérola. Um brinco maior, colorido, você poder... Enfim, não, você está com um brinco, que a gente chama, né, brinco botão dourado, um bracelete dourado, que deu toda... e deixou o look de um jeans e uma t-shirt, um blazer super sofisticado, né? Trouxe personalidade para o seu look e trouxe essa cereja, essa graça, essa bossa. E algo que eu gosto muito é a jaqueta jeans. Eu acho que a jaqueta, ela traz uma modernidade, né, Sim, Paty? modernidade e para toda hora, né? Você vai sair, vai dar uma esfriada, tá com um look às vezes colorido, às vezes mesmo neutro. A jaqueta jeans é seu maior aliado nesse momento, né? Porque você põe a jaqueta jeans, dá um acabamento, a terceira peça eu acho incrível, fundamental, acho que faz toda a diferença. E a jaqueta jeans é universal, né? Todo mundo gosta de uma jaqueta jeans, então não tem erro. E ela cabe na bolsa, porque você dobra, ela nem amassa muito, né? Sim. E até mesmo o blazer, eu amo blazer, adoro, tenho vários. E assim, você consegue deixar o blazer mais arrumado, você com um look mais arrumado, mais sofisticado para um trabalho, e você consegue deixar ele despojado, colocando uma t-shirt, um tênis, e já muda completamente. E o mesmo blazer você pode usar com o escarpão, né, dependendo do blazer, enfim. Mas você consegue usar com escarpão, com um sapato mais casual, como um tênis, né, que hoje em dia, acho que pós-pandemia, melhorou essa questão do tênis. Conforto, o tênis ficou mais assim, né, todo mundo aceitando mais o tênis em ambientes que antes não eram aceitos, né. Então, eu acho muito legal isso, essa parte de você poder usar, tá arrumada com um tênis, com um blazer legal, e você olha e você fala, nossa, o look tá super legal, tá super descolado, tá arrumado. Não necessariamente precisa estar com um saltão, não é? Exatamente. E vamos mostrar essas peças-chave? Eu acho importantíssimo. Até quero mostrar o meu look, ó, eu tô super dentro da proposta, né? Olha que lindo. Esse blazer com uma calça menos lavada, né, Paty? Sim. E um cinto também, que faz parte do acessório aqui, com o dourado. E uma blusa básica, linda, branca, que a gente tem que ter no guarda-roupa. E eu acho assim, que a Manu, o legal dela falar, né, dessa calça jeans menos lavada, que o que acontece? Quanto mais lavagem e quanto mais o jeans é da tendência, menos atemporal vai ser a peça. Mais difícil de usar, mais difícil de usar, mais datada, a gente fala, né? Essa calça, uma calça reta, um clássica, jeans né? sem muita lavagem, eterno, elegante. Ela consegue dar vários caminhos. Então, com um tênis, com uma sapatilha, com um escarpão. Com a sapatilha também ficou bonito, ficou lindo, tá linda. Adorei. Sua a cara. loja dela só tem coisa bonita, vocês têm que ir lá ver. Mostra aí pra gente. Então, aqui, falando da jaqueta jeans, né, Paty? Isso, é uma jaqueta jeans, que ela traz essa história dela ser um pouquinho mais curta, que traz uma modernidade, enfim, para você usar com as calças cinturas mais alta, eu acho que fica bem legal, clássico, uma lavagem que não é aquela muito cheia de lavagem, né? Detalhes também, né? Ela é mais, vai com tudo, né? E eu gosto muito da jaqueta jeans, quando ela é mais curta, porque ela alonga, né? Nós, né, acho que a nossa idade, assim, mais ou menos a nossa faixa etária não vai voltar a usar calça de cintura baixa. Não, acho que não. Então, esse comprimento é perfeito, porque alonga, né? Isso. A gente separou aqui também uma calça de alfaiataria, que é um coringa. Você consegue levar, né, essa calça de alfaiataria para vários caminhos, com tênis, como a Paty falou, né, com escarpão, com um mocassim tratorado, com uma sapatilha, com vários, enfim. Então, uma calça alfaiataria bem cortada, um tecido, algo que te vista bem, é um investimento assim, se você não mudar seu corpo, para sempre. E às vezes você vai trabalhar com uma roupa, daí no carro você pega um escarpão, daí você tá com essa calça, você coloca o blazer, pronto, você já tá indo para um outro evento. Exato. Né? Tá com uma camisa mais fechada, abre um pouco a camisa, joga a jaqueta jeans por cima
e já mudou completamente a história. Até com uma calça, com uma jaqueta jeans fica interessante. Bonito, baita Adoro. brincão também, capricha na Adoro. maquiagem. Sim. Ai, que lindo. Aí um blazer, né, numa cor bem neutra, clássico, Sim. né, o cru, que tem uma textura de linho, um corte reto, sem muita informação, somente o botão aqui. É um blazer que não tem erro, né, Patrícia, para usar? Sim, não tem erro. Ele é leve para o verão, então assim, você consegue usar o linho, já tem essa cara, né, de verão, de leve, assim, e você consegue usar até com shorts, né, uma proposta, uma bermuda, algo mais, né, casual, descontraído, despojado. Eu gosto. É isso. Qual é a próxima? Aí t-shirt, uma t-shirt básica, né, que é legal você colocar com a calça alfaiataria, acho que fica incrível, joga a jaqueta por cima, né? Sim. Até um colar, né? Sim, Andar adoro. Com jeans, jogar um cinto, enfim. É uma t-shirt hoje em dia, né? Todo mundo adora, usa, joga o blazer por cima ou mesmo a jaqueta e fica uma história bem legal do look. Sim, e deixa super jovem, né? Cool, moderno, enfim. Sim. Acho que tem essa graça, bem democrático, né? É. Todas as idades gostam de uma t-shirt. A calça é meio parecidinha com a minha, não, essa é um pouco azul. Um pouquinho. Mas ela também é uma acho que um pouco mais escura que a sua. Mas também é um corte reto, clássico, sem lavagem, né? Fácil de usar para toda hora, dia, noite. Sim. E a famosa, né? A camisa branca camisa básica, sim. né? Para você usar com tudo também, com jeans, com a alfaiataria, né? Enfim, camisa branca básica. E aquela, eu sempre falo, né, que para você ousar, você tem que ter uma base boa, né? Então, legal, eu gosto de coisas mais diferentes, acessórios mais poderosos, ou mais casual mesmo, né? Então, mas independente do seu estilo pessoal, é legal você ter essa base consistente, uma base boa no seu armário para você poder brincar e dar a sua cara, né? Sim, trazer o seu estilo, né? E poder usar de diversas formas. É isso. Uma camisa dessa com um shortinho também fica bonito, com uma saia. Eu gosto você põe muito. o blazer, você põe a jaqueta, quer dizer, olha como que você pode dar uma viajada ali com o guarda-roupa, mas as peças, né? Multiplica. Sim, sim. E aqui, o blazer preto, né? Que não tem erro, né? Não tem... Também é um clássico, reto, sem muita informação, diferente do meu, que já tem Botões. Uma informação de botão, enfim, é outro estilo. Mas esse daqui é, assim, acho que todo mundo consegue usar, fácil de usar, né? Dependendo do estilo aí de cada uma. Eu também. Nós todas, né, viemos de blazer, né, para trazer, e blazers diferentes, com propostas diferentes. E é isso, antes de você comprar talvez um blazer com ombreira, um blazer com uma cor diferente como a minha, é legal você ter o básico, até para ver se faz sentido para você, né? Até para você se encontrar, eu acho que é interessante, porque se você tem um verde e você não sabe usar, se você tem um roxo e você não consegue usar, com certeza vai limitar muito mais do que um branco, um preto, algo básico, né? Que você vai conseguir explorar, vai conseguir usar de diversas formas. E hoje, como a gente, pelo menos assim, eu mudei muito o modo de compra. Sim. Eu acho o quanto é importante a gente parar, pensar se realmente vai valer a pena. Com certeza. E esse básico a gente não erra, tanto para o dia a dia, para um evento específico. Exato. Por exemplo, você pode pôr todo preto também, a camisa branca, com um colar, a maquiagem, um salto, uma bolsinha muda de bolsa, muda acessório. Você põe uma presilha no cabelo e vai. Até mesmo para uma viagem, né? Você vai fazer uma viagem de 3, 4 dias, tô sem inspiração. Leva esse guarda-roupa cápsula que você vai conseguir brincar, né, de várias formas com ele. Eu acho que é bem legal isso. E é importante a gente saber que essas peças-chave nos facilitam, né? Às vezes você pode até ter essas peças de uma marca também boa, um produto bom, um pouco mais caro, mas é porque você sabe que você vai usar muitas vezes. Vale a pena o investimento, né? Porque faz sentido no seu armário, para sua vida, para o seu estilo de vida, né? Então... É diferente de uma coisa que é tendência momentânea, daquele momento, que a gente fala que é a modinha, né? Que é aquela coisa rápida que vem, logo você já cansou, né? Logo você não quer mais. Isso daqui não, isso daqui é para sempre. E eu falo que é para todas as idades. Todas as idades. Sim. Né? Das mais jovens até as mais velhas, as mais maduras. Sim. É um guarda-roupa para todo mundo. E esse tipo de guarda-roupa, até o custo dele é mais baixo. Porque aquilo que é modinha, sobe o preço pra caramba, não é? Porque é a moda daquele momento. Então, qualquer loja que você for, lógico, né?
tem que ter um padrão, você escolhe a loja que você gosta, por isso que vocês têm que conhecer a loja da Paty. Mas assim, são peças chaves que você tem que ter no seu guarda-roupa e você vai ver o quanto que você pode usar também com as coloridas. Se você comprar uma blusa, por exemplo, você está com uma blusa roxa. É roxa? É roxa. Isso. E você colocar embaixo também. De um blazer claro, fica maravilhoso, do preto, maravilhoso. Você também consegue mesclar. As peças-chave te ajudam naquelas que são coloridas também. Elas te facilitam olhar diferente também. É a base, né, gente? A gente precisa ter a base. Muitas vezes, no meu trabalho de consultoria de imagem, eu vou até a casa da cliente e a cliente não consegue coordenar. Por quê? Porque falta isso. Ela tem muitas vezes peças super importantes, roupas de couro, blazers assim de super diferentes, casacos assim, blusas de seda, mas não tem o básico, então ela não consegue linkar uma coisa com a outra. Eu sempre falo que isso daqui é o arroz com feijão, sabe? Que a gente precisa ter para conseguir coordenar de uma forma mais harmoniosa, né? Eu acho que essa é a resposta. E você não erra, né? Não, o erro é pequeno. Você pode até não estar muito inspirada, mas você fala, olha, hoje eu não estou muito inspirada, estou até um pouco insegura, não estou me achando bonita, porque tem dia que a gente não está bem, né? Sim. E você fala, deixa eu ir naquele que eu sei que já é a peça-chave, que é o certeiro. Não vou usar hoje, porque eu tenho certeza que eu vou errar, não é? E aí você já vai direto no guarda-roupa. O jeans, eu digo, como que ele é atemporal, né? E quando veio aquelas lavagens mais claras, eu gosto, que tem os rasgos. Eu nunca consegui comprar uma calça. É o meu perfil. O seu estilo. Mas eu acho bonito, quando eu vejo alguém, eu acho muito legal. Mas você tem uma básica, que é aquela que naquele dia você não está querendo aparecer muito. Porque tem dia que a gente também não está querendo aparecer. Sim. E aí você põe uma roupa dessa, você fala, uau, era o que eu queria vestir. Não é isso? Sim. Que delícia receber vocês aqui, é uma honra de verdade, eu aprendo muito com as meninas. Antes do programa a gente vai se falando, a gente vai escolhendo o tema e elas deixam esse programa além de mais bonito, eu fico mais elegante, venho com mais autoridade aqui até mesmo para falar com vocês, porque eu só vou aprendendo com elas. E obrigada a vocês que estão nos assistindo. Vocês querem deixar um último recado aí para os nossos telespectadores? Mais uma diquinha final para a gente fechar? Eu acho que faltou nessa parte aqui do guarda-roupa, a parte de calçados. Então, aquele tênis branco básico, com um pequeno detalhe, às vezes não muita informação, mas é mais isso mesmo, um bom salto, né, Paty? Sim. Uma rasteira e fechou o guarda-roupa cápsula. Exato. E se vocês quiserem me seguir, conhecer um pouco mais do meu trabalho, @Paty com Y Lanfranchi. Aí vocês vão conhecer um pouco mais, eu dou várias dicas. E sempre tem novidades por lá. E é muito leve, toda vez que ela fala de moda é muito leve. A gente vê o quanto que a gente erra por desconhecer. Depois que eu fiz a coloração pessoal, a minha vida ficou libertadora em relação à moda. Hoje eu entro segura para comprar, eu sei a cor que combina, eu sei o que fica bom e eu vejo o meu guarda-roupa totalmente diferente. E eu não perca a oportunidade de fazer uma coloração pessoal com a Patrícia Lanfranchi, que eu falo, porque além de ser uma amiga minha, ela é uma ótima profissional. Obrigada mais uma vez por nos acompanhar aqui no programa. Deus abençoe vocês e até o próximo. Até mais. Tchau.